Olá, viva, cá estamos então para mais uma edição da Bancada Litoral, para analisarmos, como sempre, a Segunda Liga, os jogos do Varzim. Segunda Liga, que nesta altura é exatamente comandada pelo Rio Ave, vizinho aqui da Póvoa de Varzim, Vila do Conde, assim a liderar o Rio Ave esta Segunda Liga, onde o Varzim se mantém na cauda da tabela depois do empate em Rio Maior, com o Vila Franquense 0 bolas, num jogo, João, em que o Varzim teve 70 e muitos por cento de posse de bola, quase 80%, mas marcar golos é que, lá está, o grande problema tem sido mesmo a finalização, é isso? É um bocado isso, foi isso que falhou no jogo em Rio Maior frente ao Vila Franquense. O Varzim que começa bem o jogo logo com uma bola oposta de Luís Silva logo aos 2 minutos e depois uma outra oportunidade, mas que o que é facto é que num jogo morno, com poucas, digamos que grandes oportunidades, mas com maior domínio por parte do Varzim e com uma estatística muito favorável, o Varzim acaba de facto por empatar. Notou-se a partir de determinada altura do jogo que o Vila Franquense também estava satisfeito com o empate, menos o Varzim, porque o Varzim queria de facto ganhar, no sentido de dar um salto em termos, ou de se aproximar em termos da tabela classificativa. Do Sporting da Covilhã, não é? Ficaria mais próximo em caso de vitória, ficaria a um ponto. Mas o que é facto é que assim continua a 3 do play-off e a 4 do primeiro lugar, ou seja, do lugar que o faz permanecer nesta segunda liga. Ficou esse amargo num jogo onde faltou, digamos que alguma, para além da eficácia, alguma inspiração, nem mesmo aquele lance final que nós, aquele livre frontal, esperaríamos que tivesse uma outra alternativa em termos de remate à baliza ou de envio de bola à baliza, mas o que é facto é que, enfim, os homens entenderam que deviam chutar daquela maneira e eu discordo completamente da forma como se marca aquele tipo de livros, porque aquilo é trabalhado e ensaiado, e o Varzim optou por o seu rematador, o Nelson, o Nuno Valente, acabou por chutar a bola com demasiada força, enfim, não se percebe muito bem, e naquela altura com um golo do Varzim seria uma festa tremenda, festa e para gáudio daqueles que acompanharam o Varzim até Rio Maior, numa tarde num dia de chuva, de vento, aliás teve mesmo mau tempo ontem, e também com alguns maus comportamentos das claques, porque soube-se hoje que obrigou a força policial, neste caso o GNR, a uma intervenção para a separação das claques. Enfim, são sempre aqueles problemazitos que ocorrem antes dos jogos, durante os jogos, depois dos jogos, mas que, enfim, as pessoas têm que saber comportar como deve ser. Quem começou e quem não começou, isso agora não interessa nada. O importante é que as pessoas se portem como deve ser, porque senão depois obriga a força policial a ter que intervir, o que é sempre mau. Ora bem, são mais 2 pontos que não entram na tabela classificativa e nas contas do Varzim que agora, o que é que tem pela frente? Olha, Rui, há uma paragem, como sabes, vem aí a Seleção Nacional, já vamos falar nisso. Há uma paragem, portanto, só em 3 de Abril, que é um domingo, portanto, é uma jornada, quer da Primeira, quer da Segunda Liga, em que ainda não está calendarizada, portanto, sabe-se que é nesse fim de semana, de 2 e 3 de Abril, e, portanto, Varzim recebe o Porto B, e esperemos, aguardamos todos para essa calendarização por parte da Liga de Futebol. Portanto, uma semana um fim de semana de interregno, e esperemos que o Varzim aproveite para acertar agulhas, porque o Varzim não perde há 5 jogos, portanto está com uma série, não diria muito vitoriosa, mas uma dinâmica interessante e que nos leva a crer que está perante uma recuperação que todos nós esperamos, que venha a acontecer ainda mais, seja mais vitoriosa, porque o campeonato aproxima-se do fim, estamos na reta final. Falar em recuperação, quem está a recuperar a possibilidades de regressar à Primeira Liga é mesmo aqui o vizinho Rio Ave. O Rio Ave está numa senda de boas vitórias, vai em 4 vitórias consecutivas, lidera com 54 pontos, mais um que o Casa Pia. Rio Ave que neste fim de semana ganhou pontos a toda a gente. Mas é assim o futebol. Rio Ave que se tem mantido naqueles lugares cimeiros, agora em primeiro, também já esteve em quarto, em quinto, depois passou para terceiro, segundo e por aí fora. E portanto o Rio Ave que está mesmo apostado em subir de divisão, portanto em regressar ao convívio dos grandes.
Muito bem, por falar em grandes, muito rapidamente também, nos grandes, tudo na mesma, com o Futebol Clube Porto a liderar a tabela. Ninguém quebra. Naqueles lugares de cima, com os 3 primeiros classificados a ganharem, Benfica, o Estoril, o Sporting Guimarães e o Porto ontem no Bessa, portanto, com maior ou menor dificuldade, porque os jogos, como sabes, não são todos iguais, ninguém quebra. Quer este jogo primeiro, quer jogo no fim, querem os 2 ou os 3 ao mesmo tempo. 3 ao mesmo tempo é um bocado difícil. Mas no mesmo dia, digamos, uns mais cedo. Mas estão a fazer o seu trabalho. Estão a fazer o seu trabalho, ninguém quebra, nomeadamente o Porto, que está cada vez mais sólido. O Porto, como sabes, deixou a Europa e já não compete a nível europeu. Só o Benfica é que está na Liga dos Campeões e esperemos que continue por aí fora. Mas o que é facto é que o Porto não cede, mantém os 6 pontos. Perdão, 6 pontos nesta altura, 7 jornadas do fim, é efetivamente muito bom, mas ali naquela casa. Mas com jogos complicados ainda, não é? Rui, jogos complicados. Nesta altura é tudo muito complicado também. O jogo mais complicado que o Porto terá, mas aí nessa altura já o campeonato está resolvido. É quando defrontar o Benfica na penúltima jornada, mas aí o campeonato praticamente, digo eu, estará resolvido. É evidente que muitas vezes, nunca fiando, esperando sempre por esse jogo, porque ainda jogar com equipas menos cotadas, por vezes é aí que se perde. Ainda vai a Guimarães, por exemplo. E pronto, e que se perde os campeonatos. Portanto, o Porto encara tudo isto até ao final como finais, e é muito difícil para quem vai em primeiro e com 6 pontos de vantagem, é muito difícil nesta altura perder esse lugar. Muito bem, tanto a primeira como a segunda liga estarão de regresso daqui a 15 dias sensivelmente, porque entretanto vamos ter os jogos da Seleção Nacional. E a Seleção Nacional sem a sua dupla na defesa, Rubem Dias e também Pepe. Rubem Dias já não foi convocado, Pepe acaba de ser diagnosticado com Covid-19, vai ficar mesmo em casa. Vão ser 2 jogos que Portugal é obrigado a ganhar, contra a Turquia e depois para a semana contra ou a Itália ou a Macedónia do Norte. E agora? Já podia estar tudo resolvido. Isso seria uma conversa que daria pano para mangas, mas agora não temos tempo, nem vamos abordar isso. Mas deixa-me só corrigir uma coisa, são 2 jogos não, tem que ser um jogo de cada vez. É um jogo. E depois de se ganhar o primeiro jogo é que se pode pensar no segundo, não se pode pensar em 2 jogos. É assim que se entende estas questões. Não é fácil, porque a Turquia, que já está em Portugal, não é fácil que isto não é por ser a Turquia. Imagina uma tarde má. Ontem o Real Madrid não perdeu em casa, 4-0 com o Barcelona. Portanto, são jogos, Rui. Portanto, não é um campeonato. E vão ser 2 jogos que vão acontecer no Dragão. São jogos decisivos. Portanto, só se pode pensar no segundo se ganhar o primeiro. Portanto, nunca pensando na Macedónia, nem na Itália, mas sempre pensar na Turquia, que é o primeiro adversário em que a nossa seleção tem que ter em conta jogos marcados para o Dragão. Aí sim, os 2 jogos, se houver um segundo jogo, é no Dragão, o primeiro já está marcado, sempre às 8:45, portanto, olha, é uma fase, ou são dias e horas em que o país para, o país que pode parar. Como diria o Scolari, é o mata-mata. É o mata-mata, claro, são jogos de mata-mata. É que nem playoffs são. Playoffs tens o primeiro e depois tens o segundo jogo. Portanto, podes recuperar ou não. Aqui não. Aqui é um jogo só finais. É uma final. Portanto, a primeira final é com a Turquia. Depois vai-se pensar se será a Itália ou a Macedónia do Norte. Muito bem, e nós vamos mesmo ficar por aqui, com essa boa sorte para Portugal, já na próxima quinta-feira. Depois cá estaremos também para ver o que é que aconteceu a Portugal, se vai estar ou não, e nós acreditamos que vai estar no Mundial do Qatar. Claro, nós temos todos que acreditar, Rui. Depois daquilo que nos aconteceu na fase anterior, se não acreditarmos agora, porque temos a possibilidade de jogar o primeiro jogo em casa e, em caso de vitória, voltar a jogar em casa. Quer dizer, e ainda por cima no mesmo estádio. Portanto, isto poderá ser ou não uma vantagem. Claro. Esperemos que seja. Esperemos. E estamos todos a acreditar e a torcer naturalmente pelas nossas cores. Muito bem, vamos mesmo ficar por aqui nesta nossa edição da Bancada Litoral. Continuação de uma ótima semana, João. E até boa semana e até daqui a 15 dias. Daqui a 15 dias, supostamente. Até lá, saúde para todos. Saúde para todos, grande abraço.